Oi, gente, voltei. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto em que muitas pessoas já me perguntaram, principalmente porque em outros vídeos eu falo sobre o meu ex. Então hoje eu vou falar um pouco sobre separação, sobre a minha separação. Vou trazer de uma forma que fique clara, porém não vou entrar em muitos detalhes, até porque a outra pessoa não está presente para também falar sobre o assunto. Mas eu vou trazer tudo diante da minha percepção, a minha forma de ver e pensar as coisas e a razão pela qual eu entendo o porquê o meu casamento acabou. Então, para muitas pessoas, tem certas coisas que para muitos vai dizer, não é o primeiro, não vai ser o único, nem tampouco o último. E aí passa tudo muito meio que despercebido, ou então vamos empurrando com a barriga, deixa pra lá. Só que infelizmente, pra mim, pra minha forma de pensar, pra minha forma de compreender as coisas, assim como algumas outras mulheres também, eu fui uma das que não consegui lidar com a situação. A culpa não é do outro, a culpa, sabe, não tem culpado, mas tem apenas alguém que não conseguiu digerir uma certa situação e que por essa razão achou melhor chegar ao fim, botar um fim na história, assim como muitas outras coisas também chegou ao fim. Meu casamento chegou ao fim. Não era porque a pessoa era agressiva, nem porque era preconceituosa, nem porque houve discriminação, nada disso. Mas simplesmente porque eu não consegui lidar com certas coisas e por não saber lidar foi que o nosso casamento chegou ao fim. E quando você não está bem dentro de uma história, dentro de um relacionamento, seja ele qual for, eu acho que é hora de você analisar e tomar decisões. E nem sempre as nossas decisões ela vai ser tomada onde todos vão estar bem, estarem felizes com aquela decisão. Muitas vezes a gente toma uma decisão e que alguém vai sair ferido, mas a gente sempre busca fazer aquilo que a gente entenda ou compreenda que vai ser o nosso melhor, que vai ser a forma que a gente vai estar melhor. E no meu caso, quando chegamos ao ponto de conversar e foi decidido chegar ao fim, é porque acreditamos que era a hora de botar um fim naquela história. E hoje em dia eu posso dizer para vocês que a história chegou ao fim na hora certa. Por que eu digo na hora certa? Porque às vezes você fica empurrando, sabe? Permitindo certas coisas e quando chega lá na frente você vai se separar da mesma maneira, só que chega numa separação desgastada, numa relação já onde não há mais respeito, onde não há, né, nenhum carinho, nenhuma afetividade. E no nosso caso não, no nosso caso terminamos a relação, continuamos amigos, com respeito um pelo outro, ter um carinho muito especial por essa pessoa. Foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, desde sempre, né? No caso lá do comecinho de toda a história. Foi uma pessoa que me deu muito apoio, principalmente quando eu perdi a visão. Nunca houve nenhuma mudança de comportamento nessa pessoa. E também é o pai dos meus filhos, né? Então, meus filhos são frutos do nosso relacionamento, graças a Deus, do qual me orgulho muito, dos meus filhos. Então, a nossa história chegou ao fim não porque ele foi uma pessoa isso, aqui, não teve nada disso, nunca foi agressivo, nunca foi uma pessoa que tivesse preconceito, nunca mudou o comportamento dele por conta da minha cegueira. Mas sim, o meu casamento chegou ao fim, como de várias outras pessoas chegou ao fim. Só que infelizmente eu percebi uma coisa, que quando a mulher é quem pede a separação, e se essa mulher ainda for uma mulher com deficiência, fica meio que uma dúvida no ar para as pessoas. O porquê que a mulher pediu a separação? O porquê que ela, sendo uma mulher cega, pediu separação, já que tinha um casamento perfeito e tal. Só que assim, eu acho que em muitos casos, muitas outras mulheres também se separam
por várias e várias razões, e que é porque ela percebe que não dá, não vai viver de fingimento, não vai viver de aparência. Vai ter que chegar ao fim porque não tá mais bem, não tá feliz, não consegue mais fazer o outro feliz. Porque quando você não tá bem numa relação, você não fica bem, você também não consegue trazer, né, um bem-estar para o outro. Então, nesse momento é a hora que você percebe, não, é hora de botar um ponto aqui, porque já não dá mais. E foi o que aconteceu comigo e com ele, conversamos e pontualizamos, colocamos um ponto final na nossa história. Me dou muito bem com ele, me dou muito bem com a atual esposa dele. Ele não mora no mesmo local que eu, nem mesmo no mesmo estado, mas nos damos bem sim, me dou muito bem com a família dele, como eu já falei em outros vídeos, os pais dele pra mim é como se fossem meus pais. Eu sempre falo pra eles, né, que essa história que o povo fala, porque sogra isso, sogra aquilo, graças a Deus sempre tive uma boa relação com eles. E eu digo também pra eles, se eles me têm como uma filha, porque com certeza eu também fui uma boa nora. Então eu acho que as coisas se encerrou no meu relacionamento entre marido e mulher, mas não cortamos laços nem vínculos com a família dele, porque o que construímos foi bem maior do que uma separação afetiva, né? No caso de sentimento de marido e mulher. E o que importa é que temos respeito um pelo outro, temos consideração e ficou boas lembranças do passado, mas hoje faz parte do meu passado, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma queixa, sem nenhum trauma, graças a Deus. Então é isso, gente, eu acho que terminei falando, né, um pouco sobre o que muitas pessoas queriam saber, tem pessoas que são curiosas, mas eu acredito que tenha respondido. E continuo aqui pedindo para vocês que vocês possam dar o like, que vocês possam deixar uma mensagem, que possam compartilhar se vocês acharem que vale a pena ser compartilhado. E se inscrevam no canal e acione o sininho, enfim, faça tudo que o figurino pede para ser feito, porque é com isso que a gente termina ganhando visibilidade dentro do canal. E eu continuo pedindo realmente porque é para ser pedido, é necessário pedir. Mas eu deixo um beijinho doce para vocês e até a próxima.